meus amigos. É sempre um grande prazer nos reencontrarmos nesse projeto querido, conduzido pela DED da Comunhão Espírita de Brasília, chamado Comunhão no Lar. São esses momentos em que aproveitamos para nos unir a sentimentos que vêm do alto, nos ajudando, nos alimentando, eliminando uma série de dificuldades, pensamentos que não nos fazem bem. Hoje nós vamos conversar sobre uma mensagem que está no livro chamado Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma coleção maravilhosa chamada Fonte Viva. São 5 livros. Em todos eles há uma série grande de mensagens que nos ajudam a refletir e aprofundar os nossos laços com Jesus. Eu escolhi para a gente conversar hoje a mensagem de número 161, cujo título é Vós, que dizeis? Como sempre, vem uma citação evangélica que diz: E perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 20. Sempre que falo do Evangelho de Lucas, gosto de lembrar que certa vez li um autor que não lembro o nome, de que o Evangelho de Lucas é o vendaval da misericórdia. Que coisa mais linda, não é? Eu vou pedir licença para ler a mensagem, ela não é grande, para em seguida nós fazermos a nossa pequena reflexão. Depois dessa citação evangélica, como acontece em todas as mensagens, é Emmanuel que vem nos ajudar a aprofundar o que está aqui escrito. Diz ele assim: nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas, dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade. E quantos de nós continuamos até hoje, não é? Enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser. Como o tema do preconceito é recorrente na nossa doutrina, é bom anotarmos. Até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Então, a vida imperecível vai renovando os nossos caminhos até que cheguemos um dia à perfeição relativa das criaturas, quando seremos fiéis discípulos de Jesus. Continua Emmanuel. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Será que nós já temos, não é, a noção da sabedoria, da misericórdia divina que nos agraciam diariamente?
Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Então, aqui no final, nos lembra Emmanuel, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós. Aqui, na citação evangélica, vós que dizeis, que situação é essa? Jesus estava com aqueles seus seguidores mais próximos, em Cesareia, já conhecido, quando chegava nos lugares, já vinham pessoas procurá-lo, e depois de alguns dias, recolhido apenas com aqueles seus mais próximos, Jesus pergunta a Simão Pedro: quem dizem que sou? Era importante, não é? Saber qual era a ideia daquele povo sobre ele. Simão Pedro diz: eles dizem que és Elias, um dos antigos profetas. E aí nós vamos ver como a misericórdia divina das vidas sucessivas já era aceita com tanta naturalidade. Elias tinha sido um profeta do Antigo Testamento, já havia voltado ao mundo espiritual há muito, muito tempo, e o povo achava que Jesus era Elias que tinha voltado. A ressurreição vivida, sabida de forma natural. Nesse momento, então, Jesus pergunta a Simão Pedro: e você, Simão, o que dizeis? Simão diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um sorriso de contentamento se esboça na face de Jesus. Jesus lhe olha ainda mais iluminado e diz: bem-aventurado és tu, Simão. A missão de Jesus, a partir desses momentos, se projeta nos nossos corações e nas nossas mentes. Aqueles que temos convivido com Jesus através do Espiritismo, do Evangelho redivivo, na doutrina espírita, precisamos renovar essas nossas visões e essas nossas ligações com o nosso Mestre. Pergunta para nós também, vós que dizeis. Sempre que há uma pergunta para aqueles antigos trabalhadores, a pergunta é repetida até hoje para nós. E nós, o que dizemos? Qual a perspectiva que construímos acerca de Jesus? E essa perspectiva é uma perspectiva que vai sendo construída encarnação após encarnação por cada um de nós. Uma perspectiva que tem que ter como base confiança, amor, entendimento, fidelidade. A relação de outros pode nos inspirar. Quando nós pensamos sobre a relação de Chico Xavier com Jesus, que foi capaz de trabalhar, de sustentar aquele trabalho maravilhoso por toda a encarnação, ela pode nos inspirar.
pode nos inspirar também a relação de Madre Teresa de Calcutá, de Eurípides Barçanufo e de tantos outros exemplos. Esses seres souberam construir uma intimidade, uma perspectiva de fidelidade a Jesus e aos seus ensinamentos. Mas a nossa, como anda a nossa perspectiva sobre Jesus? É uma relação que vai se aprofundando, que vai criando laços mais fortes, ou é uma relação que há muitas encarnações continua superficial, fazendo com que apenas derrubemos um pouco de lágrimas ao nos emocionarmos com a grandeza de Jesus? Nós somos convidados a essa reflexão nos momentos em que devemos nos isolar, em que devemos pensar mais sobre a realidade de sermos seres espirituais. Nós precisamos pensar, cada um consigo mesmo, como anda a nossa relação com Jesus. Ela já é uma relação de profunda fidelidade com os seus ensinamentos, ela já é uma relação de profunda gratidão, de profundo reconhecimento desse nosso grande mestre que veio à Terra numa atitude de enorme sacrifício para nos mostrar a misericórdia, a sabedoria divinas que nunca nos abandonam, para nos mostrar a realidade de que, uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir, para nos mostrar a realidade imensamente consoladora, que nossos amores que partem antes de nós continuam existindo, continuam nos amando e que um dia todos nos reencontraremos. Será que já somos capazes de nos aproximar um pouco mais de Jesus? No Livro dos Espíritos, o nosso primeiro livro, na questão de número 625, Kardec pergunta aos seres de luz se tinha sido nos dado algum exemplo a seguir. Nas traduções em português, a resposta é Jesus. Mas nos originais, em francês, a resposta é vide Jesus, veja Jesus. É um verbo na forma imperativa, que nos lembra a necessidade de movimento, de nos aproximar de Jesus, de nos aproximar intimamente desse nosso grande mestre nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Ir ao encontro de Jesus traz, como era de se esperar, uma série de exigências. Eu não consigo me aproximar de Jesus mantendo meu coração tão endurecido. Eu não posso ter uma relação mais próxima com Jesus ignorando o sofrimento daqueles que infantilmente eu chamo de outros. Para ter uma relação próxima a Jesus, eu preciso quebrar o meu coração ainda tão endurecido, fazendo cada dia um coração mais compassivo. Como ter intimidade com Jesus se eu sou indiferente ao sofrimento do meu irmão, seja ele quem for? Como ter intimidade com a grandeza, com a magnitude de Jesus,
se ainda sou cheio de preconceitos e os espalho como se fosse algo que não ferisse a nossa própria humanidade. Como ser íntimo de Jesus, sem começar a entender a necessidade, não só do trabalho íntimo, do trabalho de reforma íntima, mas do trabalho de caridade, o trabalho serviço, usar as nossas mãos, usar os recursos que tivermos para o trabalho que a partir desse momento, desse entendimento, é o trabalho evolução. Então a pergunta está há tantos séculos conosco e precisamos reavivá-la na nossa mente. Vós, que dizeis? O que cada um de nós diz ao responder esta pergunta? Lembrar sempre que o compromisso, que o testemunho do cristão é um testemunho muito mais profundo do que aqueles irmãos que ainda não conhecem o Cristo. A cada momento, a cada hora, a cada ato, haverá sempre uma oportunidade de testemunharmos esse nível de intimidade com o nosso querido Mestre. Essa é a nova perspectiva que nossa estada na Terra precisa tomar. Sabemos, aceitamos há muitas encarnações que somos seres reencarnados. Sabemos há muitas encarnações que a cada vez que chegamos aqui, chegamos com um planejamento feito para quando sairmos daqui mais uma vez, sairmos melhores do que quando entramos. E agora? Como adotaremos, como usaremos esses novos pontos de vista para um trabalho que vem sendo adiado por nós há muitas encarnações e que agora talvez possamos deixar de adiá-lo. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ter uma próxima encarnação mais leve. E sabemos nós que, pela misericórdia divina, a próxima encarnação sempre é um pouco mais leve. Mas depende de nós também. Depende de nós usar a boa vontade para nos aproximarmos de Jesus. Quando nos for feita mais uma vez a pergunta, vós, o que dizeis? Que possamos apresentar no nosso currículo respostas mais cristãs. Não respostas de seres que já são perfeitos, mas respostas de seres que, se sabendo imperfeitos, já lutam diariamente para construir a própria perfeição, a própria evolução, que virá daqui a algumas ou muitas encarnações, mas que deve ser começada, deve ser iluminada a partir de agora. Que possamos iluminar os nossos itinerários, que possamos passar a escrever com lápis mais amorosos os caminhos que vamos trilhando, porque agora temos a grande ferramenta da bendita doutrina espírita. Que Jesus ilumine a todos nós,
que possamos nos colocar numa posição receptiva para que Ele possa se aproximar. Naqueles momentos mais difíceis, nos quais às vezes nos entregamos à angústia, se nós nos abrirmos, Jesus chegará, segurará firme as nossas mãos, secará nossas lágrimas e nos dará a certeza de que tudo passa e de que tudo o que acontece é para que nos trabalhemos internamente. Que Jesus nos ilumine, ilumine os que se ligam a nós por amor e ilumine ainda mais os que se ligam a nós por rancor, porque sabemos que um dia, ainda distante, seremos realmente irmãos, sendo capazes de amar a tudo e a todos. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe.